Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 8, capítulo 8, versículo 27. versículo 27, A confissão de Pedro. la confesión de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. Jesús y sus discípulos salieron a Cesarea de Filipo. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: En el camino les preguntó a sus discípulos diciéndoles: Quem dizem os homens que eu sou? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? E eles responderam: João Batista. Respondieron: Juan Bautista, E outros: Elias. otros Elías, Mais outros: um dos profetas. y otros algunos de los profetas. E ele lhes disse: Entonces él les dijo: Mas vós, quem dizeis que eu sou? ¿y vosotros quién decís que soy? E respondendo Pedro lhe disse: Respondiendo Pedro le dijo: Tu és o Cristo. tú eres el Cristo. Admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Y los mandó que nadie dijese eso de él. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Y los enseñó que el Hijo del Hombre padecería mucho de los ancianos y escribas y principales sacerdotes, y luego él perecería. E dizia abertamente essas Y palavras. claramente decía estas palabras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Pedro lo tomó aparte y lo comenzó a reprender. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Pero él, volviéndose mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, Retira-te de diante de mim, diciendo: Satanás, quítate delante de mí, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, mas as coisas que são dos homens. sino en las cosas de los hombres. Sentem-se, meus irmãos, sentem-se. Tomen asiento, sentem-se. hermanos. Graças a Deus. Gracias a Dios. E saiu Jesus juntamente com os seus discípulos, Salió Jesús juntamente a sus discípulos, e de repente, do nada, Jesus parou no caminho e perguntou. pero nada Jesús se detuvo y les preguntó. E o povo aí fora, quem é que diz, ou seja, o que é que diz que eu sou? Y el pueblo afuera que dicen: ¿quién soy yo? Jesus julgava que os discípulos ouviam. Jesús rogaba lo que los discípulos oían, Ele julgava que os discípulos ouviam as pessoas dizerem: que los discípulos juzgaban, que ellos oían decir la gente: é esse, é aquele, é isso, é aquilo. aquello es él. E Jesus perguntou então. Y Jesús preguntó entonces. E a resposta não foi ruim, La respuesta no fue mala, não foi perfeita, mas no fue perfecta, pero convenhamos que as respostas não foram ruins. convengamos que no fueron malas las respuestas. Uns diziam: é João Batista. Unos decían: es Juan João Bautista. Batista, tá. Outros: Elias. Otros decían que era Elías. Não tá mal. No está mal también. Um dos profetas. Uno de los profetas Também não estava mal. también no estaba mal, Mas não era exatamente o que Jesus queria ouvir. pero no era exacto lo que Jesús quería oír. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: Jesús les preguntó a ellos, a sus discípulos: Vocês acham que eu sou quem? ¿y ustedes quién creen que soy yo? E Pedro, quem não conhece Pedro, né? Sempre meio adiantado, ¿Quién no conoce a Pedro, que es medio adelantado? sempre gostava de, né? Deixa eu responder, é comigo. No estaba a responder, decía: soy yo. Ah, tu és o Cristo, Tú eres el Cristo. ou decía. seja, o ungido. O sea, el ungido. Por que não dizer até o Messias? ¿Por qué no decir el Mesías? Estava bom, estava ótimo. Sería bueno, estaría bien. Jesus falou: olha, não comentem isso com ninguém, tá bom? Le dijo: no comenten eso con nadie, ¿está bien? Meus irmãos, a resposta de muitas pessoas a essa primeira pergunta de Jesus é a mesma até os dias de hoje, mas não necessariamente resposta tão boa quanto as que foram dadas pelos discípulos. La respuesta de mucha gente hoy es no como la respuesta que podría ser dada por los discípulos. Muitas pessoas hoje continuam achando que Jesus era um profeta. Mucha gente hoy piensa que Jesús era un profeta. Por exemplo, o islamismo tem a abertura no próprio Alcorão dizendo que Jesus seria um profeta. El islamismo comienza en el Alcorán diciendo que Jesús era un profeta. E é muita gente. Y es mucha gente. Algumas pessoas... João Batista, eu nunca vi alguém achar que em nossos dias que Jesus fosse João Batista. Eu nunca vi. Nunca oí pensar que la gente Mas pode era ser que tenha. Juan Bautista. Agora, de qualquer maneira, as respostas como João Batista, Elias, seriam respostas até razoáveis, mesmo porque aquele povo não tinha aberto os olhos para a realidade de Cristo ainda. Serían respuestas razonables porque no habían abierto los ojos hacia Cristo todavía. Agora, o que nos causa muita estranheza e espanto Lo que nos causa el espanto é que em nossos dias as pessoas já tendo compreendido quem é o Cristo, es que en nuestros días la gente, ya habiendo comprendido quién es Cristo,
As pessoas já estão até fartas de ouvir a respeito de Jesus Cristo. Ya están hartos de estar oyendo a Jesucristo. Se a pergunta for dirigida a muitas pessoas, Si la respuesta es dirigida a muchas personas, podem ter certeza que a resposta não será tipo João Batista, Elias, um profeta. estén seguros que la respuesta no será como decir Elías, Juan Bautista, Porque muitas pessoas em nossos dias a resposta a respeito de quem é Jesus porque mucha gente la respuesta al saber respecto a quién es Jesús seria tipo, não, foi um revolucionário. diría, no, fue un revolucionario. Não, uma pessoa sem entendimento que criou um monte de normas que prejudicam o nosso modo de vida hoje. Un entendimiento con muchas normas que perjudican nuestra vida hoy. Falar que Jesus é o Filho de Deus para muita gente é procurar encrenca. Decir que Jesús es el Hijo de Dios hoy en día es buscar la pelea. Muitas pessoas, ao serem indagadas, o que você acha que, ou quem você acha que Jesus Cristo é e tal, Al preguntar a la gente, decir, ¿quién crees que es Cristo? são capazes de responder as respostas mais horrorosas que eu tenho até medo de falar, mesmo que não é a minha resposta, não seja a minha resposta. Son capaces de responder muchas cosas feas, aunque no sea mi respuesta. Muitos acham que Jesus, Muchos creen que Jesús, tô até com receio de falar isso, estoy con recelo de decirlo, seria mesmo que um marginal. sería como un marginal. Estou tentando amenizar, porque eu tenho lido pessoas que têm dito a respeito de Cristo coisas piores. Yo oí cosas sobre Cristo en libros peores, Porque Jesus Cristo veio porque Cristo Jesús vino como uma luz como una luz e continua sendo essa y luz sigue siendo esa luz, que infelizmente iluminando algumas e trevas infelizmente iluminando algunas tinieblas, faz algumas pessoas verificarem a sua própria torpeza, a sua própria miséria, a sua própria vida de pecados. Ou seja, Cristo como sendo luz condena a escuridão das trevas em que muitas pessoas vivem. hace que algunas personas vean la torpeza de su vida y Cristo ilumina las tinieblas en que viven. Agora, muitas pessoas até sabem que é Jesus, Ahora mucha gente sabe que Él es Jesús, mas não andam com Ele. pero no andan con Él, Preferem caminhar perdidas. prefieren ir perdidas. Algumas pessoas até sabem quem é Jesus e até vêm à igreja, Algunos hasta saben quién es Jesús y vienen a la iglesia, mas não se envolvem. pero no se envuelven. E eu vou dizer a vocês que tem muita gente que prefere as águas Yo rasas. digo que hay mucha gente que prefiere aguas bajas. São as pessoas que nós chamamos de os Es superficiais. gente que a los que les decimos los superficiales. Entendem que não existe uma força espiritual, Deus, esse ser superior, e Jesus, esse iluminado. Hay un ser espiritual, ser iluminado. Mas não deixam a sua superficialidade, não deixam de ser superficiais, são crentes rasos, são pessoas rasas. Pero no dejan de ser superficiales, solo les gusta lo bajo. O que é que você diz a respeito de Jesus? ¿Qué tú dices al respecto de Jesús? Para você, quem é Ele? O que Ele representa para você? Para ti, ¿quién es Él? ¿Qué representa Él para ti? Muitos poderão dizer, eu não sei ainda, talvez um ser supremo, Muchos dirían, no sé todavía, tal vez un ser supremo, ou talvez um grande profeta mesmo. un gran profeta, sí. Muitas pessoas acham que Jesus é tipo assim, um cafetão da prosperidade. Muchos creen que es Cafetão da prosperidade. un hombre de la prosperidad. Quem é Jesus? Aquele que vai me fazer prosperar. Muitas pessoas pensam em Jesus sim como um cafetão da prosperidade. Quien hará prosperar a la persona. Outros pensam em Jesus como sendo apenas e tão somente um médico circunstancial. O lo ven como un médico circunstancial, un Ou doctor. seja, dentro da minha situação, dentro da minha circunstância, escolho o momento da minha vida para crer nele, para ver se ele realmente pode curar a minha Dentro de la enfermidade. situación de mi vida puedo creer en Él para ver si Él puede resolver mi situación. Quem é Jesus para você? ¿Quién es Jesús para usted? Certamente os pontos que eu estou colocando não refletem a realidade de quem é Jesus Cristo. Ciertamente los puntos que digo no reflejan lo que es Cristo Jesús. Jesus Cristo não se manifestou para você ficar próspero e rico. Cristo no se te manifestó para que seas próspero y rico. Jesus Cristo não se manifestou apenas para curar a sua No enfermidade, se manifestó apenas para sanar tu enfermedad, para repreender os demônios ou as coisas que te assolam a vida. para reprender demonios o cosas que te asolan tu vida. Eu quero que você se atreva a ser um pouco melhor na sua resposta a partir de hoje. Quiero que te atrevas a ser mejor en tu respuesta desde hoy. Eu quero que você seja atrevido o suficiente para ser diferente das pessoas que hoje têm uma resposta diferente daquela que Jesus quer ouvir sobre ele. Se ha atrevido para dar una respuesta diferente a aquel que da la respuesta que oyó sobre Él.
Muitas pessoas estão caminhando no vale da condenação, Mucha gente anda en el valle de condenación, justamente porque sabem quem é Jesus. justamente porque saben quién es Jesús. Mas para tentar amenizar um peso que pode vir sobre elas, Para intentar acalmar el peso que vendría sobre ellas, essas pessoas preferem negar las personas prefieren negar a realidade de quem é Jesus. la realidad de quién es Jesús. Quem é Jesus para você? ¿Quién es Jesús para usted? Nós poderíamos resumir dizendo, como Pedro disse: Resumiríamos diciendo como Pedro dijo, Tu és o Cristo. tú eres el Cristo. Mas também não é uma resposta suficiente, Delante de nuestro porque propósito, se você responder que ele é o Cristo ou não é o Cristo, não muda o que ele é. si respondes que es el Cristo, no cambia lo que es él. Porque ele é e ponto. Não é que nós achamos. O que ele é e ponto final. Não é negociável. Lo que él es y no es punto final. no es Jesus negociable. Cristo, ele é o Cristo de Deus. Jesucristo es el Cristo de Dios. É o nosso Salvador, é o Filho de Deus. Nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Ele estava lá na criação. Él estaba ya en la creación. Ele estava lá em cada livro ou em cada história do Antigo Testamento. Estaba en cada libro de historia del Antiguo Testamento. Nada muda o que ele é e o que ele representa. Nada cambia lo que él es y lo que él representa. É claro que a resposta, tipo, ele é o Cristo de Deus, o Senhor é o Cristo de Deus, é uma boa resposta. Claro que la respuesta de que él es Cristo de Dios es buena respuesta. Mas Jesus quer que você saia dessa água rasa e que você navegue em águas profundas. Él quiere que salgas de esas aguas bajas y vayas a aguas profundas. Ele não quer que você fique em águas rasas para que não seja o caso de você encalhar o barco da sua vida. No quiere que te quedes en aguas bajas No. para que no ancles el barco de tu vida. Que tal nós olharmos Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, En Romanos capítulo 10, versículo 9, e gritarmos: Tu és o Cristo de Deus, digamos, tú eres el Cristo de Dios, mas tu também és o meu Senhor. pero también eres mi Señor. Jesus é o seu Senhor? Jesús es tu Señor. A Bíblia fala que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, Si confiesas a Jesús con tu boca como Señor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, crees que Dios lo resucitó de los muertos, então serás salvo. serás salvo entonces. Não adianta eu achar que Jesus é o Cristo se eu não o confesso com a minha boca e não creio de todo o meu coração e não tenho salvação. O que adianta? No tiene caso de que yo diga que es el Cristo, pero no crea de todo corazón. Eu não posso falar com a minha boca e não seguir os mesmos movimentos com as minhas atitudes. Puedo hablar con mi boca y no seguir los movimientos con mi actitud. Quando eu digo Tu és o Cristo, Cuando digo tú eres el Cristo, automaticamente há de se despertar em mim e em você automáticamente se despertará en mí y en usted. um sentimento de que eu preciso desse Cristo, você precisa desse Cristo. Un sentimiento de que necesitas de este Cristo. Só Cristo tem para nós as palavras de vida eterna. Solo Cristo tiene para nosotros las palabras de vida eterna. Então nós temos de confessar: Tu és o Cristo, Tu és o meu Senhor, de todo o meu coração eu creio e confesso e aceito a salvação que por Ti foi comprada por mim na cruz do Calvário. Confesar y aceptar el sacrificio de la cruz del Calvario. Olha, meus irmãos, nós estamos vivendo um movimento. Miren, estamos viviendo un movimiento. É o movimento queima a Bíblia, rasga a Bíblia, pisa a Bíblia, chuta a Bíblia, atropela a Bíblia, esgana a Bíblia. Nós estamos vivendo um movimento mais ou menos assim nesse tempo da vida. Movimiento que rompen la Biblia, la queman, la pisan. Estamos Atropela. viviendo en la Biblia. Lo atropellan Mata a Bíblia. y matan la Biblia. Tem gente que pensa assim: vou pôr fogo na Bíblia que assim a boca de Deus fecha, cala a boca de Deus. Gente que piensa que quemando la Biblia callarán la boca de Dios. Quanto queimam uma Bíblia, nós fabricamos mais 100 milhões. Mientras queman una Biblia, fabricamos Quanto 100. rasgam uma Bíblia, nós doamos mais 200 milhões de Bíblia. Si uno rompe, donamos E 200 mesmo que millones. não doássemos, e mesmo que não fizéssemos novas confecções, a boca de Deus não pode ser fechada porque alguma pessoa diz: não, vamos queimar, vamos pisar. Pode pisar à vontade, Y aunque no haríamos eso, nadie puede callar la boca de Dios quemándola. a gusto. pode queimar à vontade. Quema a gusto, quémalo a gusto. Mas Cristo não deixará de ser Cristo. Pero Cristo no dejará de ser Cristo. Deus não deixará de ser Dios Deus. no dejará de ser Dios. E não haveremos de encontrar salvação a não ser em Cristo. Y no encontraremos salvación sino en Pode Cristo. queimar, pode o que quiser fazer. Pueden quemarlo, hacer lo que quieran.
Se você quer continuar na sua vida fora dos projetos de Deus, ¿Quieres seguir en tu vida fuera de los proyectos de Dios? se as palavras escritas na Bíblia, elas contrastam com a sua vida, Las palabras escritas en la Biblia contrastan con tu vida. se a Bíblia Sagrada, se a palavra de Deus condena a sua forma de vida, La palabra de Dios condena tu forma de vida. deixa eu dizer a você uma coisa, Déjame decirte una cosa. é melhor você se render a essa palavra, Mejor que te rindas ante esta palabra. porque você não pode lutar contra Que ela. no puedes luchar en contra de ella. Se você tentar lutar contra a palavra de Deus, você já perdeu a batalha e já está condenado. Intentas luchar en contra, estás derrotado. Satanás bem que tentou Satanás ha intentado mudar a palavra, cambiar la palabra. tentou enganar os que estavam diante de Deus, Intentó engañar quienes estaban ante Dios. até enganou um pouco, Hasta engañó un poco. mas quando Deus pronunciou contra ele o juízo, Pero cuando Dios pronunció contra ellos el juicio, ele foi precipitado para sempre na perdição. fue precipitado para siempre en la perdición. Não se luta contra No se Deus, lucha en contra de Dios. porque não se pode vencer Porque no Deus. se le puede vencer a Dios. Não se luta contra a palavra, No se lucha contra la palabra. porque a boca de Deus não pode ser fechada. Porque la boca de Dios no puede ser cerrada. Quem é o Cristo para você? ¿Quién es el Cristo para usted? Esse Cristo é aquele que a Bíblia fala no princípio era o verbo, era a palavra. Este Cristo es el que se dice al principio del E a verbo, palavra era y Deus. la palabra era Dios. E o verbo desceu do céu e habitou entre nós como unigênito Filho de Y Deus. el verbo descendió y habitó entre nosotros como unigénito Hijo de Dios. Quem é Jesus para você? ¿Quién es Jesús para usted? Além de ser nosso Senhor, que tal nós falarmos dele tipo, é o meu Senhor e também é o meu mestre? Además de ser nuestro Señor, ¿por qué no decir que es mi Señor, es mi Se Maestro? vós permanecerdes na minha palavra, Si estáis en mi palabra, verdadeiramente sereis meus discípulos. verdaderamente seréis mis discípulos. Se somos discípulos é porque ele é o nosso mestre. Si somos discípulos, eres nuestro Maestro. Ter Jesus como Senhor e ter Jesus como mestre Tenerle como Señor y Maestro não é pouca coisa, não. no es poco, no. É bastante coisa. Es bastante cosa. É nosso Senhor, cuida de nós, seguimos as suas orientações, o seu senhorio, não temos que temer absolutamente nada. Él nos cuida, seguimos su orientación, no tememos Como nada. mestre nos ensina todas as coisas. Como Maestro nos enseña todo. Isso é muito bom. Eso es muy bueno. Assim aprendemos a não resistir à verdade. Así aprendemos a no resistir la verdad. Assim aprendemos a resistir sim ao diabo. Así aprendemos a resistir al A diablo. nos sujeitarmos a Deus. Sujetarnos a Dios. E assim seremos vencedores em qualquer circunstância da vida. Y ser vencedor en todas circunstancias E de la que vida. tal nos aprofundarmos mais um pouquinho? Vamos adentrando as águas e alcançar águas mais profundas. Profundizándonos más en las aguas profundas. Se é nosso Senhor, se é nosso mestre, que tal nós falarmos como Lucas, ou seja, como em Lucas 19:10, também é o nosso Salvador. En Lucas 19:10 dice, él también es nuestro Salvador. Reconhecendo que outrora éramos nós pessoas perdidas sem Deus. Reconociendo que un día éramos personas perdidas. Quando sin Dios. reconhecemos Cristo, Cuando reconocemos a Cristo. quando entendemos Cristo, Cuando entendemos a Cristo. quando entendemos o que Ele realmente representa para nós, Entendemos lo que Él representa para nosotros. aplica-se a nós então essa palavra. Que nos aplique esta palabra. Porque o Filho do Homem veio El Hijo del Hombre vino buscar e salvar o que se havia perdido. a buscar y salvar lo que se había perdido. Sí, así es. Nosso Salvador, Nuestro Salvador, Jesus Cristo. Jesucristo. Salvação, meus irmãos, essa palavra, Salvación, esta palabra, hermano. a definição dela não é só salvar de, livrar de, não. Su definición es solamente el salvar de, librar de. A salvação ela é muito mais profunda, a salvação em Cristo do que isso. La salvación es más profunda, la salvación de Cristo para eso. Ela se traduz em paz, se traduz em segurança, se traduz em alegria, se traduz em perspectiva. Traduce en paz, alegría, seguridad, perspectiva. Quando nós salvamos uma pessoa que estava morrendo afogada, Salvamos a una persona que por estaba exemplo, muriendo ou ahogada, morrendo queimada, morrendo de qualquer forma. muriendo quemado de cualquier manera. A gente salva aquela pessoa, talvez salvamos ela das chamas, La salvamos tal vez de las llamas, mas não conseguimos entender o quanto pero no logramos entender cuánto significou aquela salvação produzida àquela pessoa. significó esa salvación para esa persona. Qualquer pessoa que já passou por uma experiência quase mortes ou quase de morrer, Cualquier persona que pasó esa experiencia de casi morir, essa pessoa cientificamente se prova esa persona científicamente se prueba que ela passa a viver uma vida com muito mais delicadeza. que comienza a vivir vida con más delicadeza. Começa a valorizar as coisas que antes não valorizava. Comienza a valorizar lo que no valorizaba. Começa a valorizar as pessoas de uma forma que não valorizava antes. Valoriza a la gente como no los valorizaba São antes. pessoas que foram salvas de uma experiência quase mortes. Gente que fue salvo de una experiencia casi muerta. Isso se fala cientificamente Eso se habla científicamente e espiritualmente.
espiritualmente é a mesma coisa, mas com mais profundidade. Espiritualmente es lo mismo, pero con más profundidad. Quando nós conseguimos entender a salvação que recebemos de Cristo, Cuando conseguimos entender la salvación dada en Cristo, tudo se faz novo para nós. todo se nos hace nuevo. Nós passamos a pensar diferente. Comenzamos a pensar diferente. Nós passamos a ser diferentes no trato. Comenzamos a ser distintos en el trato. Nós passamos a ficar alegres com muito menos. Comenzamos a quedar alegres con mucho Com muito menos. Nós não precisamos, às vezes, de tanta coisa. A veces no necesitamos mucho. Nós passamos a ter uma nova perspectiva e percepção de vida. Tenemos nueva perspectiva y percepción de vida. Nós passamos a ter uma esperança diferenciada. Tenemos esperanza diferente. Passamos a esperar sim em Deus e muitas coisas concernentes a essa vida, mas passamos a esperar principalmente nas coisas concernentes à vida eterna. Esperamos en Dios en esta vida y también en la vida eterna. Nós nos tornamos pessoas Nos melhores, hacemos gente mejor, transformados, transformados, de passo em passo, de paso en paso, de fé em fé, de fe en fe. e assim vamos alcançando a estatura do varão conforme a vontade de Deus, ou varoa conforme a vontade de Si Deus. logramos la estatura de varón o de varón. Por isso é importante nós reconhecermos Jesus como Cristo, sim, Es importante reconocer a Jesús como Cristo. mas reconhecê-lo também como nosso Senhor, também como nosso Mestre, também como nosso Salvador. También reconocerlo como nuestro Señor, Maestro y Salvador. É a única forma da vida fazer sentido para La nós única forma de que la vida haga sentido. e dessa palavra se resumir a nós naquilo para que ela foi enviada. Esta palabra se resuma para aquello que fue enviada. Mas, meus irmãos, se ter Jesus como Salvador é bom. Tener Jesús como Salvador es bueno, hermano. Eu me lembro de um corinho que a gente cantava. Me acuerdo de un corito que cantábamos. Hoje a gente já não canta tanto mais, mas a gente cantava bastante. Hoy ya no lo cantábamos mucho, pero cantábamos bastante. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome. Num tempo em que está tão difícil encontrarmos verdadeiros amigos, En un tiempo que es tan difícil encontrar verdadero amigo, num tempo em que nós às vezes conhecemos pessoas e nós preferimos, às vezes, tiempo que conocemos gente y a veces preferimos deixar uma taxa de decepção sempre reservada, porque a gente nunca sabe quando a gente vai ser decepcionado. dejar porciones de decepción porque no sabemos cuándo seremos decepcionados. A gente procura às vezes não criar uma perspectiva muito grande em torno de uma pessoa. Queremos crear perspectiva al torno de una persona. Dessa forma, De esa manera, o nosso desapontamento acaba sendo menor, porque cedo ou tarde a gente acaba sendo desapontado por pessoas. nuestras decepciones menos porque siempre nos quedamos decepcionados con alguna Ter persona. Jesus como Senhor é bom, como Mestre é bom, como Salvador é bom, mas tê-lo como amigo é melhor. Tener a Jesús como Maestro, Salvador, Señor es bueno, pero mejor es como amigo. É muito bom ter Jesus como um amigo que nos ama. Es muy bueno tener a Jesús como amigo que nos ama. A Bíblia Sagrada fala em João 15:15, já não vos chamarei La servos, Biblia dice en Juan 15:15, ya no os llamaré porque o siervos. servo não sabe o que faz o seu Senhor, Porque el siervo no sabe qué hace su Señor. mas tenho-vos chamado de Pero os amigos, diré amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, tenho-vos feito conhecer. porque todo lo que oí de mi Padre os hice conocer. Jesus tem se revelado a você. Jesús se reveló. Jesus tem se revelado a essa igreja, tem se revelado a nós. Se ha revelado a esta iglesia y a nosotros. Se Jesus não tem se revelado a você e você não tem sido conhecedor de todas as coisas que Deus fez o Filho conhecer, Si Él no se te ha revelado y no has conocido lo que Él hizo conocer, você precisa deixar de chamar Jesus apenas de um Cristo. necesitas dejar de llamarle solamente E Cristo. você precisa entrar nesse processo, meu Senhor, meu Mestre, meu Salvador, até chegar no meu amigo. Y entonces este proceso de decirle Salvador, mi Señor, mi Jesus quer que se aplique a você amigo. Jesús quiere que se te aplique a ti. a profundidade de Provérbios 17 e La 17. profundidad de Proverbios 17, 27. Existem amigos que são mais chegados do que Hay irmãos. amigos que son más próximos que E hermanos. esse nosso amigo hoje é Jesus e somente Jesus e não tem outro. Porque com Jesus não há por que termos reservas. Este amigo es Jesús y no hay otro porque con Él no hay como tener reserva.
Se Jesus puder falar a você e você entender que Ele está falando, Si Jesús pudiese hablarte y tú sepas que Él está hablando. eu já não chamo você mais de servo, Ya no te llamo siervo, porque o servo não é conhecedor daquilo que o Senhor faz. porque el siervo no conoce lo que su Señor hace. Mas eu chamo você de amigo, porque o que o Pai me falou eu te digo. Y no te digo amigo porque lo que el Padre me dijo te digo. São revelações tremendas que só podem estar dentro do coração das pessoas compromissadas e comprometidas com Deus. Revelaciones que solo pueden estar en el corazón de la persona que está De comprometida con pessoas que Dios. não gostam de navegar em águas rasas, mas estão navegando em águas Que no profundas. nos gusta estar a la deriva sino en aguas profundas. Pessoas que estão navegando nas profundezas do Espírito. Quien va en las profundezas del Espíritu. Pessoas que sabem que Jesus não é apenas um serzinho supremo, iluminado, um cafetão da fé. Não, Jesus é Senhor, Jesus é Rei, Jesus é Salvador, Jesus é Pai, Jesus é Senhor, Jesus é tudo para todos que o recebem como único e suficiente Salvador. Solo viéndolo como un ser espiritual pequeño, sino viéndolo como Salvador, Jesús, Señor, y como el que da la salvación. É bem verdade que o mundo quer diminuir a imagem do Senhor. Es verdad que el mundo quiere disminuir la imagen del Señor. É bem verdade que o mundo não aceita o Senhor Jesus. El mundo no le acepta a Jesús, Mas isso não é de hoje. pero eso no es de hoy. O texto bíblico fala que Jesus chamou os seus discípulos e falou para eles: olha, El texto dice que él le habló a sus discípulos y les dijeron, eu vou padecer, y dijo él, voy a padecer, eu vou morrer, moriré, eu vou ser rejeitado, seré rechazado, eu vou ser ridicularizado. seré ridicularizado. Príncipes, sacerdotes, Príncipes, sacerdotes, chefes de Estado, jefes de Estado, eles haverão de me condenar, eu vou morrer. me condenarán, moriré, Mas é assim que tem que ser. pero así debe ser. Aí de novo aparece Pedro: não, senhor, vem cá pro cantinho aqui, vem cá. Mas, Senhor, o senhor não fale assim. Y dice, no, no digas así. Não diga assim, tu és o Cristo. Jesus já falou: sai, Satanás. Ya dijo, sal, Satanás. Importa que as coisas aconteçam dessa No forma. importa que las cosas sucedan de esta manera. Você não está compreendendo o que está acontecendo? ¿No estás entendiendo lo que está sucediendo? Porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. No entiendes lo que es de Dios, sino lo de los hombres. A partir do momento que você não reconhece Cristo como Cristo, ou seja, Jesus como Cristo. Desde que no reconoces al Señor como Cristo, a Jesús como A Cristo. partir do momento que você acha que Jesus é o cafetão da sua prosperidade, Desde que crees que Él es el hombre de tu que prosperidad, é o médico das suas el circunstâncias, doctor de tu circunstancia, que é o benfeitor dos seus momentos de miséria, só isso. el bienhechor de tu en tu miseria. E você não tem o atrevimento para entendê-lo como o seu Senhor, No te atreves a entenderlo como tu Señor, como seu mestre, seu salvador e seu amigo. como tu Señor, tu maestro y amigo. Eu vou dizer a você que Jesus está dizendo a você que você não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos Debo homens. decirte que tú no comprendes lo que es de Dios, sino de los hombres. E enquanto você não compreender as coisas que são de Deus, Mientras no comprendes lo que es de Dios, você não pode receber o plano magnífico de Deus na sua vida. puedes recibir el plano magnífico de Você Dios en tu não vida. permite Deus realizar o plano magnífico que Ele tem para realizar na sua vida. Dejas que Él haga el plan magnífico que Él tiene para tu vida. E você vai continuar navegando em águas rasas. Seguirás navegando a la deriva. Você não vai sair para lugar nenhum, não vai ter progresso nenhum. No saldrás a lugar alguno, progreso alguno. Os seus medos não poderão ser dissipados. El progreso no será disipado. Os seus medos vão continuar onde estão. Tus miedos seguirán donde están. A sua insegurança vai continuar no lugar que está. Tu inseguridad seguirá donde está. E o seu coração murmurador, Y tu corazón murmurador, que infelizmente bate de frente com aquilo que Jesus ensina, infelizmente va en contra de lo que Jesús vai enseña. continuar sendo um coração murmurador. Seguirá siendo corazón murmurador. Vai continuar sendo um coração maldizente. Seguirá siendo corazón maldiciente. E a bênção de Deus nunca será sobre ti, e a salvação do Senhor jamais poderá Y la alcançá-lo. salvación del Señor jamás podrá alcanzarlo. Não basta dizer que tu és o Cristo de Deus. No basta decir que eres el Cristo de Dios. Não basta carregar um crucifixo no seu pescoço. No basta cargar un crucifijo en tu Não basta cuello. colocar um adesivo no seu carro. Pertence a Jesus. Sou de Jesus. Não basta. Colar adhesivo en tu coche y decir que eres de Jesús. No Você tem que se atrever a dizer: Jesus é o meu Senhor, mesmo que você seja zombado pelo mundo. Tienes que atreverte a decir que Él es tu Señor, aunque seas burlado Você del tem mundo. que se atrever a dizer: Jesus é o meu mestre, mesmo que você seja perseguido por este mundo. Debes atreverte a decir que Él es tu maestro, aunque seas perseguido por Você este tem mundo. que dizer: Jesus é o meu Salvador, mesmo que esse mundo te persiga
e você vem até mesmo correr o risco de perder a sua vida. Debes decir que eres tu Salvador aunque corras el riesgo de tu vida. Você tem que se atrever a dizer: Jesus é meu amigo, mesmo que as pessoas digam: você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra. Não, você precisa se atrever mais do que você tem sido atrevido. Debes atreverte a decir que eres tu amigo aunque la gente te persiga. Porque eu vou dizer a você: Porque yo te diré, onde é que estão os anciãos? ¿dónde están los ancianos? Onde é que estão os que rejeitaram o Senhor? ¿Dónde están los que le rechazaron el Onde Señor? estão os escribas? ¿Dónde están los escribas? Onde estão os sacerdotes e as autoridades ¿Dónde están sacerdotes y autoridades que fizeram Jesus passar por tudo que passou? que hicieron que Jesús pasara? Nem o nome deles, muito mais, um ou outro sabemos, mas nem o nome deles nós Ni el sabemos. nombre de ellos no sabemos. Não entraram para a história. Han entrado a la historia. Mas Jesus Cristo mudou a história da humanidade. Pero Jesús cambió la historia de la Até humanidad. o calendário mudou por causa dele. Hasta el calendario cambió por causa Jesus de él. Cristo mudou esse mundo e quer mudar a sua vida. Jesucristo cambió este mundo y Se quiere você cambiar. simplesmente reconhecê-lo muito mais do que o Cristo de Deus, mas como seu Senhor, como seu Salvador, como seu mestre, como seu amigo mais chegado que um irmão. Quiere cambiar tu vida si lo ves como maestro, como salvador y amigo, Jesus más nunca vai cercano que decepcionar hermano. você. Jamás te decepcionará. Partidos políticos te decepcionam. Partidos políticos te decepcionan. Presidentes te decepcionam. Presidentes te decepcionan. Senadores, deputados federais, prefeitos te decepcionam. Senadores, diputados, alcaldes te decepcionan. Qualquer instância Cualquier instancia do judiciário brasileiro ou mundial podem decepcionar você. del judiciario en el mundo pueden decepcionarte a ti. Mas o Jesus da Bíblia não. Pero el Jesús de la vida, de la Biblia no. O que ele disse está dito. Lo que él dijo está dicho. O que ele fez está feito. Lo que él hizo está hecho. Jesus é o Cristo. Quem é Jesus para você? Jesús es el Cristo. ¿Quién es Jesús para ti? Atreva-te a ser diferente, isso conta. Atrévete a ser diferente. Aceita Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como Cristo de Deus, Acepta a Cristo como tu Salvador. como Cristo seu Jesús. mestre, como seu amigo. Como tu maestro, tu amigo. Você vai poder cantar o que nós cantamos aqui agora há pouco. Eu tenho um amigo que me ama. Podrás cantar lo que hemos cantado. Tengo un amigo que me ama. Nós, às vezes, meus irmãos, gostamos muito A veces nos gusta mucho, hermanos. das pessoas que dizem que nos amam. La gente que nos dice que nos ama. Difícil para nós, às vezes, é amar. Difícil para nosotros es amar a veces. Eu vou dizer a você, Jesus te ama. Yo te diré, Jesús te ama. Mesmo você não o aceitando, Ele ama você. Aunque no lo aceptes esta tarde, Él te ama. O amor que Ele tem por você é um amor que não impõe condições. El amor que tiene para ti es algo que no impone condiciones. Ele vai amar você sempre, mesmo sendo você o maior pecador da história, Él te amará siempre aunque seas el mayor pecador o de la maior historia. homicida da história, El mayor homicida de la historia. a pessoa mais violenta da história. La persona más violenta de la historia. Ele não vai deixar de amar você. No dejará de amarte. Mas se você não amá-lo e não servi-lo e não tê-lo como seu Senhor, como seu mestre e Salvador e como seu amigo, Ele não terá permissão para salvar você da morte e do inferno. No tendré el permiso para salvarte de la muerte y el infierno. Ele ama você. Él te ama. Ele não ama o pecado que você comete. Él no ama el pecado que tú Ele cometes. não ama os erros que você comete. No ama los errores que tú Mas cometes. Ele ama você, Pero Él te ama. independente de qualquer circunstância. Independiente de cualquier circunstancia. Demonstra um pouquinho do amor que você tem por Ele. Demuestra un poquito del amor que tienes por Él. Deixa Ele ser seu amigo. Deja que Él sea tu amigo. Deixa Ele ser seu Rei, Deja seu que Senhor sea e tu Salvador. Rey, Señor y Salvador. Vem para Ele. Ven a Él. Vem para servir Ele. Ven para servirle. Vem para ser servo. Ven a ser siervo. Vai chegar o tempo que Ele mesmo vai dizer: Habrá el tiempo que Él mismo dirá. eu não quero mais chamar você de servo, No quiero llamarte de mas eu siervo. vou chamar você de amigo. Quiero llamarte amigo. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, Porque el siervo no sabe que su mas Señor eu hace. tenho dito a vocês o que o meu Pai tem me ensinado. Pero os he dicho lo que mi padre. Vem para Jesus. Ven a Jesús. Vem para a salvação. Ven a la salvación. Vem para a vida Ven a la eterna. vida E eterna. que Deus abençoe você grandemente. Dios te bendiga grandemente. Que Deus seja contigo em todos os momentos da sua vida.